ter morado em nossa vida. Olá, bem-vindos ao Presença Amiga, um programa da Área de Ações Estratégicas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CR. O Presença Amiga está aqui hoje, vocês estão vendo, é diferente. A gente está no Centro Espírita Aristides Silva, aqui em Teresópolis, do lado do Jorge Brito de Oliveira. E o Presença Amiga sempre trazendo personagens do movimento espírita para falar da história. Boa tarde, bom dia, boa madrugada. Tem muita gente que escuta de madrugada. Querido, para chamar de Brito. Fala, Brito. Muitos me conhecem como Brito aqui na cidade, né? Devido ao meu trabalho, né? Eu estou aposentado e outros me conhecem como Jorge. Mas sou um trabalhador, a minha trincheira é justamente como você falou, é o SEAC, né? Uhum. Por caridade. Também apresentei o Jorge, ele é trabalhador da Sociedade Espírita. Amor e caridade. Também é um batalhador 13º seu. Exato. Desde quando eu retornei da Bahia, onde saí daqui para lá, né, em Ilhéus, e lá que eu praticamente foi lá que eu entrei nas lides no trabalho do Espiritismo. Embora eu fui evangelizado porque a minha família era espírita e até aos 11 anos eu frequentava essa sociedade espírita. 11 anos de idade. Aos 11 anos de idade. Olha só. Quando eu acordei para o mundo, eu estava correndo dentro dos salões do Grêmio Espírita de Beneficência de Barra do Piraí. E é a respeito disso que nós vamos falar, sobre a fundação desse Grêmio. Quer dizer, você começou na Bahia, lá? Não, eu comecei em Barra do Piraí. Sou filho de Barra do Piraí, minha família toda em Barra do Piraí, da parte de meu pai, da família Brito, se tornaram espíritas, eram católicos e se tornaram espíritas. Quer dizer, isso aí o quê? Eu nasci em 1938, eu sou caçula de 4 irmãos, sou caçula. Hoje só tenho eu no mundo aqui material, somente eu desses 4. Meu pai, minha mãe, todos já se retornaram ao mundo espiritual. E lá, até a idade de 11 anos, foi quando, com 11 anos e meio, eu ingressei no ginásio. Ali é que eu já estava evangelizado, já fui evangelizado. Ou seja, a semente do espiritismo, a semente, né, da mensagem dos espíritos, né, da filosofia dos espíritos, já estava ali a semente colocada ali. E interessante que dali para frente eu fui me dedicar aos meus estudos, não é? Porque dos 4 irmãos, parece que meu pai teve uma visão que eu era que mais me interessava na minha formação intelectual. Verdade? E meu pai, dali para frente, ele nem sequer, de uma maneira muito, muito sábia, ele me acompanhou, mas de longe não me obrigando, vamos dizer, obrigar não era bem obrigar, a eu ingressar na mocidade espírita. Ele deixou a minha escolha. E dali eu segui. Era catecismo ainda, né? Não, catecismo. Não se falava em catecismo, não se usava essa expressão, e é uma expressão muito utilizada pela religião católica mesmo, apostólica romana, né? Que naquela ocasião era muito isso. Né? Você usava o catecismo espírita, quer dizer, você já pegou... exato, não deixa de ser, não. Você já pegou a mocidade mesmo. Não, eu não cheguei na mocidade, eu não ingressei, eu passei a minha infância sendo evangelizado. Evangelizado. Falava a evangelização. Não tem a evangelização infantil. Né? Eu acordei ali naquele meio. Os meus outros irmãos passaram pela igreja católica, porque a família era muito católica. Meu pai que rompeu
com o catolicismo. Eu costumo dizer que ele era carregador de Andor, que era nas procissões, de Senhor Morto, e foi até um fato interessante a história que ele próprio me contou, e confirmado pelo irmão, meu tio, meu padrinho, ao mesmo tempo, e crismou e me batizou, coisa que eu não me lembro, porque pequenininho, né? E disse que numa procissão dessa, meu pai carregando o Andor, havia um padre chegou recentemente na cidade, naquela paróquia, alemão, uma família alemã. Um padre altão, grandão, uma coisa não me lembro mais. E que, quando uma senhora atravessou de uma fila de cada da procissão para lá, o padre impediu que ela fizesse isso e houve uma discussão entre ele e o padre, falando com ela, no último, o pai deixou o falou, segura aqui que eu vou lá. E meu pai tinha um temperamento muito violento, meu pai. E ele se atracou com o padre. Foi aquele corre-corre. E ele nunca mais retornou à Igreja Católica. A família, os avós, os tios, tudo, ficou com ele, tudo, mas ele não voltou mais. Então, ele rompeu ali com o catolicismo. E fez uma trajetória muito interessante. Dali, ele foi para Quimbanda, que já era praticada lá em Barra do Piraí. Passou algum tempo na Quimbanda, depois foi para Umbanda, e depois chegou ao Espiritismo. Nunca mais deixou, só quando mesmo retornou ao mundo espiritual. E se dedicou muito, era médium, né? Era médium. Trabalhou, inclusive, em Barra do Piraí, onde Ivone Pereira também passou pelo Grêmio Espírita de Barra do Piraí, eles chegaram a trabalhar juntos. Trabalharam juntos. E ali ele seguiu o Espiritismo, ele fez. Eu acompanhei muito a mudança de meu pai, as histórias que contavam sobre ele antes de ir para o Espiritismo, mas ele foi um lutador. O que aconteceu em Barra do Piraí? A casa espírita que ele foi frequentar? Qual foi a casa espírita que ele começou? Foi no Grêmio Espírita de Barra do Piraí. Grêmio Espírita de Beneficência de Barra do Piraí. Ele foi fundado, parece que foi um dos primeiros centros espíritas do Brasil. Olha, é considerado, eu sempre ouvi falar que ele é o terceiro do Brasil. Ele foi fundado em 28 de junho de 1886. Não é verdade? Olha só. 1886. Era, vamos dizer assim, era o espiritismo já chegava ao Brasil, era recente, vamos dizer assim. Eu tenho conhecimento que a primeira casa do espiritismo no Brasil foi em Salvador. Sim, 1857. Quer dizer, em Salvador, o primeiro grupo espírita está instalado lá em Salvador, ali junto do Terreiro de Jesus, que eu conheço. Você conhece? Porque eu trabalhei em Salvador, dentro da minha fui bancário, e eu fui para Salvador também, trabalhei lá, e lá foi quando eu vi o primeiro centro lá. E muitos dizem que o de Barra do Piraí é o terceiro. O segundo, sinceramente, eu não sei qual é. Mas ele é o terceiro, considerado terceiro. Tem uma obra muito grande, foi iniciado logo por um português, cujo nome é Claudino Dias, que era protestante. E eu via muito dos seus pastores combater essa nova ideia. Muito interessante. Chegando a fundador protestante. É uma história interessante. Vamos ouvir. E ele, ouvindo muito isso, ele foi tomar conhecimento através dos livros que tinha a respeito sobre o espiritismo, para também combater. E, com isso, ele chegou à conclusão de que não era o que diziam. Ele passou a estudar o espiritismo. E ele conheceu dois médiuns
cujos nomes eram Isaías Soares Rodrigues e Manuel Chaves, 2 médicos. E já antes deles já estavam estudando e praticando o mediunismo. Eles estavam ali já, Já, mas não havia casa nenhuma. mas estavam ali, entendeu? Estava. Então, tinham se reunidos. Você vê só, né? Então, ele resolveu, então, estudar a doutrina e seguir a doutrina espírita. Ele foi o fundador. Em junho de 1886. 1886. Então, você que está aí acompanhando a gente, veja que a história do Espiritismo começa realmente no século XIX, 30 anos depois Exato. das mesas girantes. Porque o Kardec, olha só, ele teve contato com o mesmo girantes em 1855, quer dizer, são 30 anos depois, praticamente. Em 77, ele já tem um livro dos Pois é, Espíritos. então. Exatamente. Foi tudo muito cedo. Mas é uma história, é uma obra muito grande, e ali ele começou como uma escola espírita, certo? E dali da escola espírita, depois iniciou a construção da sede, que em 1913 foi inaugurada, quando terminou, certo? E essa escola beneficiou muito, não só ensinava, vamos dizer assim, a educação, né, mas cristã, no caso, né, sobre a direção cristã. E hoje, muito pouco educandário espírita se conhece. Naquele tempo, quantos espíritas criaram educandário? Não, isso aqui é fantástico, porque exatamente, você tem a Nália Franco, né? Você tem Eurípides Bassanufo, mas 1886, eu acho que a Nália Franco é mais ou menos dessa época, quer dizer, esse é um dos primeiros colégios espíritas do Brasil. Então, acompanhe essa história, que é um dos primeiros. Como é que foi fundado esse colégio? Olha, eu tenho um pouco, vamos dizer assim, eu sei porque eu passava em frente a esse colégio e realmente meu pai ia lá fazer os estudos e tudo, e era um colégio mesmo, primário, parece que era um nível primário, essa coisa toda. Para as crianças, né? Havia a parte lateral da casa, o terreno, tudo, havia lá os brinquedos, essa coisa. Em suma, as crianças pobres estudavam ali. Também ali já foi, me parece que já foi o início da educação formal, né? No caso, né? E eu me lembro... Estavam de graça. Eu me lembro muito bem disso. Mas ele ali também houve um pronto-socorro junto do prédio novo, em 1913, já houve um pronto-socorro, onde ali atendia, né? As pessoas, doenças, coisa toda. Depois foi passada da prefeitura, que se tornou um hospital, também em obra espírita. Albergue também foi criado na ocasião, então foi uma visão muito, muito importante, né? O estudo espiritismo, que era um protestante, descobriu a essência, Isso que é a interessante, né? essência do cristianismo. Quer dizer, cristianismo antes do cristianismo ser fundado 300 anos depois que o Cristo se foi do nosso meio material. Sim. Mas é o que hoje o Espiritismo procura resgatar. Por quê? A filosofia pura, simples, que o Mestre trouxe para nós. Isso é o que o Espiritismo hoje faz. O Evangelho, que são os ensinamentos, ele ensinava e exemplificava. Era o audiovisual, não era? Exatamente. Que hoje se usa, que é um dos melhores meios da educação. Gabrito, me conta aqui, na escola, você chegou a frequentar a escola? Essa escola? É. Não, eu não frequentei essa escola. Eu frequentei naquele tempo, eu comecei as minhas primeiras letras, eu já aprendi em casa, porque eu tinha 3 irmãos que já estudavam e eles me ensinaram. Quando eu fui para a alfabetização, já cheguei já sabendo alguma coisa, né? E eu não fui para a escola pública, meus irmãos foram para a escola pública. Meu pai, não sei se era uma visão que ele deve ter descoberto que eu gostava de estudar, né? Vamos dizer assim,
e me colocou numa escola particular, né, onde eu fiz o meu primário. Uhum. Era um casal, e um era um professor do ginásio, professor de música, que muito, me lembro muito, tenho muita boa lembrança dele, porque eu gosto muito da arte, e a música faz parte da arte. Sim. Lá eu aprendi, eu fui iniciado lá em aprender as notas musicais em pauta, ler essa coisa toda, né? E isso eu adoro. E ele era um tocador de flauta também, clarinete, ele era, entendeu? E eu estudei com ele lá e a esposa dele, entendeu? E ali eu fiz o meu primário. Dali eu fui para o ginásio, então fui entrar numa escola pública, só existia um ginásio, né? Interessante, se fazia um vestibular para entrar no ginásio, porque só existia um, e tinha muita. Tinha que Não, entrar, era um vestibular. tinha a seleção. Na medida é evangelização. A evangelização, Experiência da na evangelização. evangelização, havia vários evangelizadores, né? E o que me ficou muito na minha memória, preso na minha memória, justamente porque ele era um poeta. Então, é a arte presente, não? E eu me interessava, né? E ali ele nos ensinou a declamar, a ler os poemas, né? Declamando, né? Nas datas festivas do Grêmio Espírita, ele fazia poesias, quadras para cada criança para ali declamar, né? De acordo, ele estudava a gente, ele nos conhecia, né? Não, quando eu ouvi essa história, eu fiquei pensando o seguinte: ele faz uma coisa que hoje a gente luta muito, que é dar protagonismo ao jovem. Exato. O jovem é ali fazer, vai ficar atrás, né? Ele tirava a gente daquela, vamos dizer assim, ociosidade Olha só. para a arte, né? Ele nos incentivava a participar, não é? Isso é muito E bom. como é que era? A gente conhece o Sebastião Lesnau, Lasnou, perdão. Lasnou ou Lasnou. É, Muito lá a palavra Lasnou. porque eu fico com a palavra, né, que é Lasnau, né? Eu fiquei com isso. Mas o Lasnau, a gente conhece o Lasnau, o espírito, mas você conheceu o espírito encarnado. Ele faleceu aos 68 anos. 68 anos. Sofria de uma doença oftálmica, né? No olho, né? Com direito. Mas era muito amável com as crianças, muita paciência, nos ajudava. Né? era um evangelizador. Era um evangelizador nos incutindo a arte, ou seja, mexendo com o nosso lado da arte. Eu acredito que todo ser humano tem esse lado da arte. A arte faz parte da nossa vida, não é verdade? Por exemplo, na arte musical, eu tive um professor, ao iniciar meus estudos teóricos e práticos de música, eu, desde criança, adorava piano. Mas meu pai não podia pagar. Aos 9 para 10 anos, pedi que pagasse aula, não sei, ele era trabalhador, ferroviário, 4 filhos, muita dificuldade, e acabou que eu não escrevia. Mas, da velhice, eu comecei a estudar. Olha só. Olha, próximo, a gente vai ver uma audição Não, aqui. não, nada disso, nada disso. Eu sou muito tímido. Eu adoro música, né? Sou muito tímido, só muito assim. Né? Mas só, vai lá, é o Centro Espírita de Beneficência, né? Barra do Piraí. E aí você foi evangelizado. Fui evangelizado ali. E Sebastião estava ali à frente. Exato. Ele era um dos evangelizadores da parte da arte. Né? E isso ficou muito em mim. Não é que eu não tenha aprendido com os outros. Aprendi, sim, a semente estava ali, chegando. Né? Muito bem. Mas eu tive a grata satisfação de reencontrá-lo manifestado no médium. Numa visita que eu fiz, porque eu saí da minha cidade logo após eu ter saído, ter servido as Forças Armadas. Né? Saí e fui para Niterói.
fui morar em Niterói. A família foi para lá, daí fui para Niterói. Mas eu ia sempre à minha cidade, como até hoje vou, tenho primos lá, e sempre ia ao mesmo espírita, porque, né, espírita, show. Então, uma dessas ocasiões que fui, eu fui assistir uma palestra de um espírita que estava lá, numa sexta-feira. O nome dele é Robson Pinheiro, Uhum. é um médium de Belo Horizonte. E assisti a palestra dele, ele estava recentemente chegando ao Espiritismo, contando a sua história, que era evangélico, trabalhava para a mãe que tem uma obra beneficente lá em Belo Horizonte, mas que ele era médium, né? Então, ele não compreendia o que estava acontecendo com ele, essas coisas todas, ou outros também não compreendiam a sua situação, e ele acabou chegando ao Espiritismo e praticando a mediunidade orientada, né? Então, numa dessa ocasião, ele, após a sua palestra, ele passou por outro salão, atrás do salão principal, que ele iria autografar, foi isso que disseram, autografar os livros que estava lançando, psicografado. Okay? E eu, da fila para chegar, quando chegou a minha vez, eu escolhi 2 livros, e quando eu cheguei, antes dele fazer dar o autógrafo, que era não era um autógrafo, né? Vamos dizer que seria o quê? Como é que a gente fala? É uma pictografia? Então, seria um pictógrafo, não um autógrafo, né? E aí ele se manifestou, Sim. falando. E quando ele começou a falar, fiquei prestando atenção. Aí eu identifiquei quem? Seu evangelizador. O meu evangelizador. Ah, que emoção. Né? Porque foi interessante. Antes, eu estava olhando aquele salão ao qual eu criança, estava ali, né, sendo evangelizado, lembrando aquele tempo, lembrando das pessoas, lembrei dele, né? A figura dele muito agradável, aí estava lembrando dele. Foi quando ele se manifesta. Logo após ele se manifesta. Olha só. Essa conexão é muito importante, né? E depois tu vai ter outro contato com ele. Exato, aí ele começa a dar a sua mensagem ali, falando que ali ele trabalhou, ele estava muito saudoso e ali ter trabalhado, evangelizando, essa coisa toda. E terminou, foi quando o médium Robson, ele pictografou 2 livros para mim, de uma forma extraordinária, que eu nunca vi. Ele pegando a página, como está aqui, ó, Uhum. sendo que existe uma página sempre nos livros, que ela não é impressa. Sim. Só porque cortava, ele rasgava folhas de papel, colocava aqui debaixo assim, depois pegou um lápis cera e começou a rabiscar por cima. Vai sair isso aí. Parecia um desenho de Não, criança. rabiscava mesmo. Rabiscava. Fazia assim, Não fazia assim vai com sair lápis nada, cera. não vai sair nada dali. Aí depois ele fez assim, caíram os pedaços de folha rasgada, saiu a pintura. Saiu uma pintura pronta. A que eu tenho é de Monet. Olha só, coisa linda. Eu fiquei... Mas foi feito assim, para mim, eu nunca tinha visto, né, dessa espetacular, forma. né? Já tinha visto outras coisas, mas dessa forma, espetacular. E mais tarde, eu numa biblioteca espírita, eu vi esse livro psicografado por Raul Teixeira, lá de Niterói, né? E editado pelo Espírito Sebastião Lasdou, para mim foi né? Que trago até hoje aqui, foi uma obra editada por ele, dos 500 anos do Brasil, isso foi em 2000. Você continuou sendo evangelizado por ele? Não, e continuo, porque essa obra aqui é uma evangelização. Isso aqui deveria realmente, essa obra deveria estar no meio de evangelização. Né? Para você que fala do Brasil, fala dos povos que vieram para cá, né?
fala de tudo isso, a formação ética na nossa, né? Essa miscigenação tão importante para que o Brasil seja mesmo pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho. Né? E aquele negócio, essa construção toda começa lá no século XIX, né, com o centro, né, é centro espírita, né? Não, Grêmio Espírita, patrono Agostinho. Patrono Agostinho. E de beneficência, e você foi evangelizado lá. Agostinho, Ismael é da nação. Da nação. É Agostinho. Agostinho. Né? Quer dizer, nós temos, então, uma evangelização feita na década de 50. De alguém posso até me corrigir, mas me parece que, da memória, eu já estou com 84 anos, me parece que é Agostinho, sim, é Agostinho que é patrono de lá. Patrono. Então, quer dizer, é o Grêmio Espírita de Beneficência, Barra de Piraí, em 1886, onde saiu uma escola espírita. Começou com uma escola espírita, né, que é algo que a gente vai ver com Pequena Casa, com Águia Franca, em São Paulo, com o Eurípides em Minas Gerais, mas aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, teve uma escola espírita também. Eu tenho aqui um trabalho que eu vou passar para vocês, né? Fotográfico, né? Dessa casa inicial, depois o grande prédio que foi construído, né? Cerca de 1886, só em 1913 que ele foi inaugurado. Tem tempo, claro, uma obra grande, né? Mas é uma obra que começou. A obra espiritual estava desde lá de trás. A física, não. A física demora mesmo, né? Nós sabemos disso, né? Mas isso é muito importante para a memória. Como vocês estão recolhendo esses depoimentos aqui, para a memória espírita, primeiramente do nosso estado, do Rio, né? E acredito eu que é muito grande essa memória aqui. Eu, garoto, presenciei muito naquele tempo, né? Participava da campanha do Quilo. Nós saíamos pelas ruas com sacolas, né? Batendo de casa em casa, né? Recolhendo para mandar para o asilo. O asilo, né? Isso aí não era só para o asilo, para pessoas da cidade também que tinham necessidades, né? Então, a gente fazia a campanha do Quilo. Era muito importante isso. E o tempo passa, né? Estranhamente, hoje já é outro tempo, né? Não existe mais essa forma de fazer essas campanhas de dar alimentos, né? É uma outra forma que a gente faz, mas continua, a necessidade continua, né? Continua, a necessidade está aí presente, principalmente nesse momento que não só o mundo, né, está passando por problemas, e o nosso país, então, é muita gente necessitada. Então, tem muito trabalho ainda pela frente. Muito trabalho. Tem trabalho pela frente ainda. Muita coisa, muita coisa. A maior necessidade de alimento, ao meu ver, é justamente o Evangelho. É o Evangelho. Eu até aproveito esse momento aqui para dizer o seguinte: as casas espíritas, elas precisam dedicar mais tempo à evangelização. Não só da criança, como do próprio adulto espírita. Sim. Como a sua palestra realmente pegou certinho hoje. O Evangelho é o caminho para o entendimento de tudo. Hoje, lógico, nós estamos aqui, intelectualmente, no nível, nós temos tudo para chegar, porque, como ele disse lá atrás, enviaria o quê que ele enviou? Que lá não se poderia entender tudo. Não é verdade? Ao enviar, porque saberia que nós já tínhamos alcançado um nível intelectual para ler as obras do Pentateuco. Não é verdade? Então, mas o Evangelho, meu amigo, sem entender ele, não adianta a gente ter conhecimento científico se não tiver um coração manso e pacífico, que é a educação moral. Brito, muito obrigado, porque
você finalizou de maneira magnífica, falando do Evangelho do nosso querido Jesus. E eu queria te agradecer. Olha, eu fico muito grato. Essa presença amiga. E nós finalizamos aqui este momento especial. Nós estamos aqui no Centro Espírita Aristide Silva, gravando com o nosso querido Brito, esse momento de muito carinho, muita emoção, contando essa história maravilhosa. Brito, muito obrigado pela sua presença amiga. Estamos aqui no Centro Espírita Aristide Silva. E até o próximo Presença Amiga, contando a história do movimento espírita através de seus trabalhadores. Até lá. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.